O Bitcoin e o Ethereum estão caindo, mas o que a SEC acabou de anunciar vai mudar tudo. Prepare-se para o maior choque do ano no mundo cripto e descubra por que você não pode se deixar enganar agora. E aí, pessoal do canal? Preparem-se porque o que eu tenho para contar hoje é de arrepiar. Tem tanta coisa acontecendo no mercado que vai impactar o Bitcoin e o Ethereum no curto prazo, mas tem uma notícia gigante, talvez a mais importante do ano, que acabou de sair e pode mudar tudo. O lado sombrio do curto prazo. Então vamos direto ao ponto porque tem muita coisa interessante rolando. Estamos vendo o Bitcoin sendo vendido nos ETFs e o Ethereum, mesmo que não esteja sendo acumulado como antes, também não está sendo vendido. Parece que a narrativa está começando a mudar para o Ethereum e existe um motivo muito forte para isso que vou revelar já já. O PIB dos Estados Unidos, que é tipo a nota da economia do país, disparou para 3% no segundo trimestre. Isso é muito bom para a economia, mas é péssimo para o mercado de cripto. Por quê? Porque se a economia está forte demais, o Jerome Powell, o chefão do Banco Central americano, o Fed, não tem motivo para cortar as taxas de juros. E a gente precisa que essas taxas caiam para injetar mais dinheiro no mercado e fazer o Bitcoin e o Ethereum subirem. O Donald Trump, inclusive, está furioso com isso. E não para por aí. A inflação também veio mais alta do que o esperado. O PCE, que é o medidor de inflação preferido do Fed, subiu. Isso significa que os preços ainda estão altos e o Fed não vai querer cortar os juros tão cedo. Por causa disso, o Fed decidiu manter as taxas de juros onde estão. E o Jerome Powell, na coletiva de imprensa, foi bem durão, dizendo que talvez não corte as taxas nem em setembro, nem em outubro, nem em novembro. Ele está muito hawkish, ou seja, focado em controlar a inflação, mesmo que isso custe caro para a economia e a deixe um pouco estagnada. A gente precisa dessas taxas lá embaixo. A guerra comercial e o dólar forte. Para piorar a situação, Donald Trump não ajudou em nada. O Powell disse que as tarifas, impostos sobre produtos importados, podem afetar a inflação e, por isso, ele não vai reduzir os juros. E o que o Trump faz? Assina uma ordem executiva aumentando as tarifas sobre o Canadá de 25% para 35% e ainda impôs 40% de tarifa sobre as importações do Brasil. Sim, do nosso Brasil. É uma guerra comercial sem fim que só cria incerteza. Toda essa bagunça está fortalecendo o dólar americano e um dólar forte geralmente enfraquece as criptomoedas. Então, se você está pensando em ficar pessimista e vender tudo, espere. Assista esse vídeo até o fim, porque agora vem a parte mais suculenta. A bomba da SEC, o futuro da cripto nos Estados Unidos. Essa é a grande notícia, a cereja do bolo, o motivo pelo qual você não pode se deixar enganar agora. O presidente da SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, Paul Hawkins, acabou de revelar o projeto Crypto. É um esforço gigantesco para modernizar as regras de valores mobiliários e os mercados financeiros dos Estados Unidos, levando tudo para a blockchain. Isso vem à adição a outras leis importantes, como a Clarity Act e a Genius Act. Mas o que significa o projeto Crypto em poucas palavras? Significa que as portas para as criptomoedas nos Estados Unidos estão se abrindo cada vez mais. Ele disse claramente que a maioria dos tokens não são valores mobiliários. Isso é um alívio enorme para o mercado. E mais, falou sobre empresas públicas tokenizadas. Isso significa que as empresas poderão legalmente lançar seus próprios tokens em vez de ações tradicionais, levando toda a sua atividade para a blockchain. Pense comigo, isso corta os intermediários, torna o sistema bancário muito mais eficiente. Basicamente, eles querem mover o sistema bancário e o sistema monetário para a blockchain. E adivinhem qual blockchain está no centro de tudo isso? Exatamente, o Ethereum. É por isso que as grandes apostas em Ethereum estão tão pesadas agora. Alô, fãs de Solana! Eu sei que vocês me odeiam quando falo isso, mas adoro provocar porque vocês comentam e isso ajuda o vídeo. Eu não odeio Solana, tem até um pouco, mas existe um vencedor fundamental e objetivo aqui e não é Solana. Mas ela ainda vai se dar bem, porque as meme coins sempre existirão. Voltando ao projeto Crypto, ele também fala sobre corretoras descentralizadas e pools de criação de mercado automatizadas, os famosos AMMs. Isso significa que plataformas como a Evidex, que são descentralizadas e oferecem serviços on-chain, se tornaram legais e poderão receber licenças nos Estados Unidos. Isso é incrível! Significa que não precisarão enviar dados de usuários para a Receita Federal Americana, poderão obter licenças e continuarão sendo descentralizadas, sem KYC.
é insano e é legal. Essa é a maior notícia que eu vi no mundo cripto esse ano. E tem mais, clareza regulatória para as DAOs, as organizações autônomas descentralizadas, que também terão um caminho legal e de conformidade. Todo o framework cripto vai ser legalizado nos Estados Unidos. Eles falaram até sobre NFTs e literalmente tudo que o Trump já tinha mencionado. Tudo isso vai levar o Ethereum para outro nível. Essa é a razão pela qual os grandes investidores estão apostando pesado. É o futuro das finanças descentralizadas, que vai tomar uma fatia enorme do mercado das finanças centralizadas, que são lentas, desatualizadas e muitas vezes corruptas. O DeFi é transparente, muito mais eficiente e justo. Onde podemos encontrar oportunidades? Por essa razão, meu interesse nas operações agora é outro. Eu já tinha falado que a gente precisava de uma esfriada, de algumas liquidações. E elas aconteceram. Existem dois níveis que ainda me interessam muito. Eu estava tentando achar uma entrada para long, compra, porque ainda acredito que no longo prazo teremos uma boa alta. Apesar de estarmos em julho e agosto, que geralmente são meses mais lentos, no Ethereum, a região dos $3.400 ainda é a mais importante. Mas o que eu estou de olho mesmo é na região dos $3.500 para tentar outra compra. Para o Bitcoin, estamos formando um padrão, mas não é tão forte. Meu cenário de pior caso, por enquanto, seria um reteste dos $112 mil, que foi o topo anterior. Essa é uma área de interesse geral para compras. Chegamos nessa região, tiramos muita liquidez, então acredito que essa área, novamente não é conselho financeiro, é ótima para construir um portfólio de longo prazo ou para entrar em operações de compra com um alvo de $125 a $130 mil. E esse momento pode ser sustentado. Lembre-se sempre de usar um bom gerenciamento de risco e de dinheiro. E, claro, entre no meu Discord se quiser ver minhas operações. Mesmo que eu não tenha uma taxa de sucesso altíssima nas operações, eu gerencio o risco com muito rigor e às vezes pago um preço por isso, mas é o que me mantém no jogo. Então, é isso que eu estou de olho. Não estou esperando o Ethereum cair para $3 mil. Posso estar errado, mas vamos ver. Tenha um ótimo final de semana. Gostou do vídeo? Comenta aí o que você achou dessa bomba da SEC, compartilha com seus amigos que investem em cripto, curte e se inscreve no canal para não perder as próximas novidades e análises sobre o mercado cripto.